Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Emergência Podcast. Esse é o nosso segundo episódio e se você continuar ouvindo ou assistindo, eu vou te contar justamente como foi o meu primeiro plantão, como que um técnico em radiologia me salvou de quase matar um paciente e eu vou te dar 3 dicas valiosas para você usar se tiver em começo de carreira ou se já tiver um tempinho também. E a última dica, eu vou ser bem enfático sobre como você consegue se colocar, se entender dentro desse mercado, se entender dentro da urgência e da emergência. Então, continua ouvindo, continua assistindo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E a nossa história de hoje começa em 2013, era carnaval de 2013. Eu lembro que eu tinha acabado de pegar meu CRM jovem, né? Eu sempre digo que Deus protege bêbado, criancinha e CRM de médico novo. É uma coisa que é fato. Eu tava morrendo de medo, tinha acabado de sair da faculdade, mal sabia prescrever uma dipirona. Os meus ciclos práticos não foram muito bons, não por conta da faculdade, mas eu mesmo não consegui me doar ao máximo. Eu não sabia bem o que eu queria, eu não sabia se eu queria GO, eu não sabia se eu queria psiquiatria, eu não sabia se eu queria cirurgia geral, então eu não consegui me colocar bem em nenhum estágio para poder aproveitar da forma que eu deveria aproveitar. Isso me trouxe uma falta de prática muito grande. Saí da faculdade que eu não sabia prescrever uma dipirona, não sabia prescrever um Buscopan, nome de medicação eu sabia muito pouco, então assim, eu saí com uma prática muito abalada. E eu me lembro que eu havia tentado emprego no interior de São Paulo, de onde eu sou, de onde meus pais são, e eu não havia encontrado. Tentei PSF, tentei posto de saúde, tentei tudo quanto é canto que vocês imaginarem, mas não encontrei emprego ali. O único lugar que eu teria emprego seria em plantões, mas eu estava com muito medo de começar dando plantão. Se você é médico, se você passou pelo que eu passei, você sabe que começar já pelo plantão é uma coisa um pouco complicada e depois até eu vou falar mais um pouco sobre isso. E se você também é enfermeiro, sabe como é difícil os primeiros plantões, como é complicado, como você tem que se doar, como você tem que ter muita calma para você não cometer nenhum erro, para você não cometer nenhuma gafe, uma responsabilidade enorme. Então, como eu só tinha plantão no interior, resolvi procurar outro lugar. E aí eu consegui, pelo governo, existia um programa chamado PROVAB, Programa de Valorização da Atenção Básica. Funcionava da seguinte forma: eu ficava um ano, ficaria ali um ano estudando, né, fazendo os estudos para minha residência médica e dentro desse um ano, enquanto eu estaria estudando, eu também trabalharia na atenção básica. Eu faria um PSF e trabalharia em alguma cidade com uma boa demanda, né, uma demanda necessária. E aí fui designado para trabalhar na cidade de Garatá, interior de São Paulo. Na verdade, próximo ali a Campinas, fica coladinho ali na rodovia Dom Pedro. Fiquei ali por cerca de 8 meses trabalhando no Provab. Fui designado para ir para lá. Foram 8 meses muito bacanas, mas o que eu quero ressaltar aqui é justamente o começo, e nem no Provab. Na verdade, eu comecei no Provab e num pronto atendimento da cidade. A cidade tinha o pessoal da assistência de saúde básica e também tinha o pronto atendimento. E eu comecei em paralelo nos dois, mas o meu primeiro plantão de verdade foi no pronto atendimento. E eu lembro que era carnaval de 2013, todo mundo correndo, saindo, pulando, brincando, e eu me meti a pegar um plantão no pronto atendimento. O pessoal lá falou assim pra mim: não, João, vem dar plantão aqui que aqui é super tranquilo, é super sossegado, você vai se dar bem, não tem problema nenhum, é baixíssima complexidade. O máximo que o pessoal tem aqui é uma dor de cabeça, uma dor de barriga, mas não vai acontecer nada. Cidade é muito tranquila, cidade pequena, cidade turística, não vai ter problema nenhum. E lá fui eu dar o meu plantão e no carnaval, no pronto atendimento. E eu me lembro que eu estava ali prescrevendo e fazendo a minha medicina e lutando. Eu tinha um black book enorme que tudo eu ficava vendo. Será que a dose está correta? Será que está correto a forma que eu estou usando? Eu tinha muito, muito medo de errar. Então eu ficava muito inseguro e sempre estava tentando buscar alguma coisa. Naquela época não existia YouTube, naquela época não existia emergência, naquela época não existia Instagram ou outras fontes de conhecimento
menos acadêmicas do que artigos, do que faculdade, do que pós-graduação. E então eu só contava com o meu Black Book e com a minha paciência e com Deus, obviamente, para me ajudar naquele plantão. E eu lembro que eu estava ali sentado prescrevendo, quando de repente a moça que fazia ficha ali, que ficava na frente do consultório, vira para mim e fala assim: doutor, eu acho que chegou uma emergência. Quando eu levanto da minha cadeira, que eu saio da porta do consultório, eu começo a ver um rastro de sangue, de gotas de sangue que iam ficando cada vez maiores, dali de onde eu estava do corredor até a porta da sala de emergência. Você imagina como eu não fiquei, né? Meu coração quase que saindo já pela boca e eu nem sabia do que se tratava. Eu não sabia se era tiro, eu não sabia se era facada, eu não sabia se era, enfim, o que estava produzindo aquele sangramento no paciente, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E eu lembro que os passos que eu dei do corredor até a sala de emergência foi como assim, se eu tivesse indo de fato para forca. É muito agoniante, é muito, como eu posso dizer, é difícil você se colocar nessa situação, porque você, de um lado, é médico, você está autorizado a exercer a medicina, você tem um CRM na mão, só que de outro você está totalmente despreparado. E você sabe que no fundo, no fundo, no fundo, você está despreparado. E não adianta você dizer que, não, mas eu me preparei bem, eu fiz curso disso, isso e aquilo. Nada supera a boa prática. Eu sempre falo aqui que existem duas formas só de você estudar a medicina de emergência bem. E essas duas são metodologia mais prática. Não adianta ter uma e não ter outra. As duas têm que andar juntas sempre. E naquele momento eu tinha muito pouco metodologia e tinha zero prática. Então você imagina como que eu não estava. E aí naqueles passos eu fui andando. Quando eu chego na sala de emergência, que eu abro a porta da sala de emergência, eu encontro um rapaz deitado na maca, com muito sangramento no tórax sangrando e ele, assim, dispineico, com dificuldade respiratória, sudorese intensa, deitado, a enfermagem já tentando pegar acesso, o pessoal, tipo, doutor, vamos lá, vamos lá. De repente chegou uma auxiliar e falou assim para mim: doutor, esse paciente aí teve uma briga lá fora e ele acabou sendo esfaqueado. Ele tomou 7 facadas por todo o tórax e abdômen. E assim, gente, vocês imaginam, né? Um cara que tinha acabado de sair da faculdade, que tinha sérios problemas com emergência. Eu sempre digo isso aqui. Eu sempre tive muita dificuldade com emergência. Eu sempre tive muita dificuldade com via aérea, com manejo de paciente crítico, com acesso venoso central, com coisas que hoje domino, mas antigamente não era assim. E isso me causava muito transtorno, porque eu gostava de emergência, mas eu tinha muito medo de emergência. Então você imagina a minha cabeça. E aí eu vi aquela situação, um cara esfaqueado, 7 facadas pelo tórax e abdômen, e eu não sabia o que fazer. Não sabia nem por onde começar. Hoje a gente sabe que nós temos o AMLS, o ACLS, o ATLS, que sistematizam o nosso atendimento. Então a gente sabe do A, do B, do C, do D, no PHTLS, X, A, B, C, D, enfim, né? A gente sabe de tudo isso. Só que naquele tempo não era assim para mim, e eu não sabia disso, ou eu não estava ciente disso. E aí me deparei com esse paciente e eu não sabia nem o que fazer. Eu fiquei gelado, congelado, e eu fiquei parado, olhando para o paciente, sem saber o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu pedir um soro, eu não sabia se eu fazia alguma medicação, eu não sabia se... não sabia o que fazer. Graças a Deus, naquele lugar lá tinha um técnico de radiologia chamado Marcos, o apelido dele é Marquinho. Marquinho chegou e falou assim: doutor, vamos pelo menos tentar estabilizar ele o mínimo possível. E detalhe, tá, pessoal? Por isso que eu sempre falo que nós somos uma equipe, nós somos um time. Não foi o médico que fez muita coisa ali, não foi o enfermeiro, não foi o auxiliar, foi o técnico de radiologia que saiu ali no meio e falou assim: doutor, vamos fazer alguma coisa. Vamos acordar, doutor, ó, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, porque assim, esse cara vai morrer e ninguém tá fazendo nada por ele. Hoje é vergonhoso para mim lembrar disso, é difícil para mim lembrar disso, mas é como eu sempre digo, são os seus fracassos que constroem quem você é hoje.
E eu tenho plena certeza das 3 dicas que eu vou dar aqui para você, que isso serviu para eu poder dar essas dicas para você e para que você não caia no mesmo erro que eu. Então esse cara saiu, chegou e falou assim: doutor, vamos fazer alguma coisa. Eu lembro que ele pegou, posicionou o paciente, colocou a 45 graus, o paciente estava deitado. Isso já melhorou um pouquinho o padrão respiratório dele. E ele colocou uma máscara de alto fluxo no paciente. Eu malemar sabia o que era um catéter na época. E ele foi lá e colocou a máscara. E aí eu me lembro que ele falou assim: doutor, vamos colocar dentro da ambulância e vamos para Jacareí. Jacareí era a cidade próxima ali que era a referência. Tinha Santa Casa de Jacareí, que atendia trauma e era a nossa referência. Eu lembro que eu coloquei o paciente dentro da ambulância, tremendo, sem saber o que fazer, e nós fomos para lá. Eu lembro que foi muito complicado para mim, porque de fato eu não sabia como sistematizar, eu não sabia como começar. E por mais que, eu tenho certeza disso, mesmo que eu soubesse que eu precisaria fazer A, B, C, D, E, eu tenho certeza que a adrenalina ali foi tanta, que o pavor foi tanto, que isso facilmente sumiria da minha cabeça. E eu ficaria entregue naquele atendimento. E aí a gente colocou ele dentro da ambulância e fomos para Jacareí. Graças a Deus, chegando lá, foi assistido por uma boa equipe médica, por um bom médico, coisa que eu não era na época e preciso admitir. Foi atendido por uma boa equipe, por um pessoal qualificado que conseguiu, de fato, ajudar esse paciente. E por incrível que pareça, até hoje ele se lembra de mim e do pouco que eu e que a equipe fizemos por ele naquele dia. Ele ficou vivo, graças a Deus, está vivo até hoje. E sempre vem nos agradecer, mesmo que talvez ele não saiba que aquele foi o meu primeiro atendimento e o quanto que aquilo me causou, como eu posso dizer, como aquilo me causou dor, como aquilo me causou dificuldade, mas é importante que talvez ele também saiba o quanto aquilo me forjou e o quanto aquilo começou a me preparar para eu ser quem eu sou hoje e para ajudar milhares de casos difíceis e graves que já ajudei até hoje, que talvez um dia você possa ajudar também. E aí, pessoal, ouvindo essa minha história, né, ouvindo isso que aconteceu comigo, que não precisava ser assim, eu acho que ninguém precisa se formar, ser médico, ser enfermeiro, para passar apuros. Ninguém precisa ir para o trabalho para sofrer. Ninguém precisa ir para o trabalho para chorar. Não, muito pelo contrário. Você tem que ir para ter prazer em ajudar outros e para ter prazer em fazer e exercer a sua medicina. Só que aqui, pessoal, eu não vou ficar no fantástico mundo de Bob. O meu objetivo aqui com esse canal é justamente falar da realidade para você. Talvez você possa estar me ouvindo e falando assim: nossa, mas como é que coloca um médico desse para trabalhar? Pois é, pessoal, e é o que acontece dia após dia em várias salas de emergência por aí, em vários pronto atendimentos por aí, e você talvez nem saiba, ou você talvez saiba, mas acha que não é desse jeito. Então, prazer, bem-vindo ao mundo da realidade que eu estou tentando trazer para você. E é necessário que a pessoa passe por etapas e passe por fases. Então, para a gente já começar as dicas que eu disse para você que eu traria sobre o teu começo, ou se você já é da área, a primeira dica que eu dou para você, frente ao começo da tua carreira, frente a você gostar de emergência, etc., é: não comece dando plantão. Eu vou repetir. Não comece dando plantão. Ai, doutor, mas você faz plantão, você fala de plantão no seu canal, você fala de plantão no podcast, você fala de emergência e você tá falando para eu começar não fazendo plantão? Exatamente é o que eu tô falando para você. Justamente por conhecimento de causa. De 10 anos dando plantão, 10 anos sofrendo, 10 anos estudando, 10 anos conhecendo o que é medicina de emergência, conhecendo o que é vida de plantão, eu digo para você: não comece dando plantão. Vá fazer qualquer outra coisa, mas não comece dando plantão. Ai, doutor, mas se eu não der plantão no começo, o que eu vou fazer? Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode ir para atenção básica, você pode ir para ambulatório, você pode ir para N outras coisas que não envolvam urgência de cara. Eu não estou falando que não é para você ir para o plantão nunca. Eu estou falando que no começo, tente não dar plantão de cara, porque isso vai te ajudar, isso vai te resguardar um pouco mais. Pronto-socorro, meu amigo, não é escola. Pronto-socorro não é escola. Você não aprende a ser médico no pronto-socorro. Você desenvolve sua atividade no pronto-socorro, mas você não aprende lá no pronto-socorro.
A não ser que você seja residente. Aí muda a história. Aí você está sob a supervisão de um preceptor, você está sob a supervisão de uma equipe inteira, você está sob a supervisão de um hospital, de um staff. Aí sim você vai para o plantão. Caso contrário, meu amigo, pronto-socorro não é escola. Não vai colocar o teu CRM, não vai colocar o teu Corém na lata de lixo. Cuidado, você levou 6, 5 anos para conseguir. Você levou muito tempo, foi muita luta, foi muita batalha para que você consiga ter o CRM e ter o Corém. Então não vai colocar no lixo. Não vai entrar direto dando plantão. Então essa é a primeira dica que eu te dou. Por favor, anote isso. Grave isso na sua cabeça. Recebeu proposta para plantão? Espera um pouco. Se qualifique mais antes de ir dar o plantão. Não comece já de cara com plantão. Isso vai te salvar muito. Um dia você vai me agradecer pela dica que eu estou te dando. Dica número 2 que eu deixo para você. Tenha pelo menos 2 pessoas de referência para consultar sempre. Então, digamos que você começou a tua carreira, já está um pouquinho mais tarimbado ali, já está um pouquinho mais malandro dentro da carreira e quer dar um plantão, tenha pelo menos 2 referências que você possa ligar, que você possa mandar um WhatsApp, que no correr da coisa mesmo vão te socorrer. 2 referências. Podem ser 2 colegas médicos, pode ser teu pai médico, teu tio médico, tua mãe médica, ou se você é enfermeiro, pode ser ali um colega médico, um colega enfermeiro, ou 2 colegas enfermeiros que são mais feras na área. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de um mentor, você precisa de alguém que te ajude, né? Se você já assistiu Karate Kid, o antigo, não esse novo Nutelinha, o antigo Karate Kid raiz mesmo. Você vai lembrar do Sr. Miyagi, do Daniel San, e o Sr. Miyagi ajudando o Daniel San e mostrando para ele, olha, vai, passa a cera, tira a cera, é o mentor do Daniel San. O Daniel apanhou muito antes de subir lá e ser o campeão. Mas por quê? Porque ele tinha um mentor, um cara que ajudava. Então a segunda dica que eu dou para você, tenha 2 contatos no teu WhatsApp, no teu telefone, de 2 pessoas que de fato vivam emergência, que tenham autoridade, que tenham capacidade para te ajudar, para que você peça ajuda no momento do aperto, no momento do perrengue. Senão vai ser muito complicado para você. Vai ser muito difícil que você consiga, de fato, fazer um bom plantão com calma, com tranquilidade. Pega os 2 contatos, teve um problema, tem uma coisa que você não sabe, chegou um edema agudo de pulmão, que você não sabe se faz morfina, se faz furosemida, se liga um Unipride, o que você faz, não sabe, liga pro cara, ô meu amigo, tô aqui, tô assim, tô assado, tá difícil, tô aqui na repimboca da parafuseta dando plantão, preciso da tua ajuda, você pode me ajudar? Simples assim. Conte com um mentor, de preferência 2, conte com 2 pessoas que vão te ajudar. Ai, doutor, mas eu não sei para quem pedir ajuda. Meu amigo, minha amiga, se vira, vai em busca de contato, vai em busca de amizades, faz teu networking, conhece pessoas, seja de um professor, seja, enfim, pega o contato de alguém e deixa ele com você para você usar durante o perrengue, para você usar na hora do aperto, para que você não passe por nenhum aperto grave que te coloque em risco. E principalmente, pessoal, que não coloque o paciente em risco. Porque o que nós fazemos é como pilotar um avião. Eu sempre digo que o médico é como piloto de avião. O piloto do avião, ele passa por um treinamento muito rigoroso, porque são 200, 300 vidas que estão sentadas lá atrás que dependem dele. Você, como médico, só uma vez vai depender de você no momento de emergência. Só que é uma que é um pai, é uma que é um filho, é uma que é uma filha, é alguém querido. E eu não gostaria que eu, como médico, eu como João Greco, tivesse meu pai ou minha mãe atendida por você, que muitas vezes pode não estar preparado. Como você não gostaria de que o seu pai ou sua mãe fosse atendido pelo João Greco despreparado lá atrás. Então use isso para você, tenha essa ciência, tenha pelo menos 2 contatos de 2 pessoas que vão te ajudar, que você pode mandar um eletro, que você pode mandar ali um parâmetro que você não está sabendo identificar e que ele vá te ajudar, tá bom? E a terceira e última dica, mais valiosa de todas, é: saiba identificar aonde você está no seu ciclo de evolução. O que é ciclo de evolução, pessoal? Eu sempre digo que a pessoa que vai trabalhar com emergência, ela passa por etapas. São basicamente 4 etapas que essa pessoa passa, e talvez você nunca tenha ouvido falar, na verdade eu acho que você nunca ouviu falar, porque quem inventou isso fui eu,
obviamente, é algo meu, tá? Esse ciclo de evolução, e eu usei comigo, uso até hoje e tento usar isso para ajudar pessoas a se encontrarem dentro desse universo. O ciclo de evolução são as etapas que você passa, desde o mais inexperiente dos profissionais até o mais gabaritado de todos. Então, isso é o ciclo de evolução. Você passa por um ciclo, você passa por uma jornada, você tem uma jornada para ir evoluindo. E como é que essa jornada começa, pessoal? A jornada começa no que eu chamo de PAD. O que é o PAD? É o pelo amor de Deus. O que é o pelo amor de Deus? É a forma que eu estava quando eu saí da faculdade. O pelo amor de Deus é aquele médico, aquele enfermeiro, que o cara acabou de pegar o título dele, acabou de pegar o canudinho, tá todo feliz, tá indo lá trabalhar, só que, pelo amor de Deus, o cara não sabe nada. O cara não sabe prescrever uma dipirona, o cara não sabe o que é uma CLS, o cara não sabe o que é um ritmo chocável, não chocável, o cara não sabe o que é uma via aérea difícil, o cara não sabe o que é uma toracocentese, o cara não sabe o que é manejar paciente crítico. Ele tá no pelo amor de Deus, ele tá ali só no começo, ele tá começando a vida dele como médico, como enfermeiro, na área de urgência, tá? Eu tô dizendo isso, aplicando isso ao que eu falo, que é urgência e emergência. E aí, pessoal, isso não é motivo nenhum de demérito. Eu comecei no PAD, eu era um PAD, tá? Eu era um pelo amor de Deus. Eu era um pelo amor de Deus, porque eu não sabia o que fazer. Eu comecei assim, e aí, pessoal, 80, 90% dos profissionais, e talvez você que esteja me ouvindo, começam no PAD, no pelo amor de Deus. É que muitos não reconhecem, tá? É que muitos por orgulho, não, mas eu já sou médico, eu já sei o que eu faço, eu estagiei não sei quanto tempo. Eu tinha muitos colegas assim, né? Eu tinha muitos colegas que não tinham a humildade de reconhecer onde eles estavam. E aí muitos falavam pra mim, não, João, já tô dando plantão de UTI porque eu estagiei com a UTI lá e não sei o que, não sei o que lá. Cara, boa sorte, o CRM é teu, a vida é tua, a responsabilidade é tua. Eu não vou me meter a fazer isso e nem digo pra você se meter a fazer. Então saiba reconhecer onde você está no ciclo de evolução. Então, como eu falei, a primeira etapa é o par, é o pelo amor de Deus, é o cara que não, ele tá perdido, ele tá ali na vida assim, não sabe, ele tá... O pessoal da série lá do Grey's Anatomy sabe mais do que ele de urgência, porque ele tá perdido, coitado. Ele, às vezes, não teve uma boa formação, às vezes, na formação, não absorveu o que tinha que absorver, não participou como tinha que participar. Então, ele é o PAD, ele é o café com leite, ele é o cara que tá ali, mas, coitado, se chegar um cara tossindo, ele não sabe o que fazer. E talvez esse seja você. Se você for um PAD, pessoal, como eu disse, não é demérito, tá? Só que saiba reconhecer onde você tá. E aí, por favor, fuja de plantões na urgência. Não dê plantão em PS, não dê plantão em sala vermelha, não dê plantão em UTI, não dê plantão em sala de estabilização. Fuja de SAMU, pelo amor de Deus. Não vá entrar no SAMU, a não ser que você vá ver a ambulância, porque assim, vai te custar caro, e vai te custar caro também pro paciente, vai custar muito caro para ele. Então, se você tá no PAD, você tá começando, você não sabe se você... Ou às vezes, pessoal, deixa eu falar outra coisa até mais importante para você, presta atenção nisso. Às vezes você é muito experiente, de anos de diploma, mas você ainda é um PAD. Você ainda é um PAD. E é difícil às vezes reconhecer isso. Às vezes você tem anos ali, ó, de diploma, mas você tá no pelo amor de Deus. Você não evoluiu tanto. Então saiba reconhecer o grau onde você está no ciclo de evolução. E aí, se você está assim, vamos correr atrás do prejuízo. Vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar, vamos buscar uma pós-graduação, vamos buscar fazer um AC, um AT, um AM, vamos fazer um IT. Vamos lá, pessoal, vamos atrás. Não vamos nos conformar em ser um PAD. O problema não é ser um PAD, é se conformar em ser ele. Então imagine o PAD como faixa branca, é o cara que está começando. É o cara que não sabe direito onde está e não sabe direito para onde tem que ir. E eu tô aqui justamente para te ajudar se você estiver assim. Aqui no Emergência eu falo desde o PAD até o último grau que eu vou te falar. Então fica tranquilo que você tá bem assessorado e que eu vou te ajudar sim, mas você precisa buscar conhecimento. Você precisa saber identificar onde você tá. E principalmente fuja de plantão de emergência. O que você vai fazer? Você vai fazer atenção básica e você vai fazer qualquer coisa que não envolva paciente grave. E nesse qualquer coisa que não envolva paciente grave, ai doutor, mas me deram um plantão lá que eu só vou atender fichinha azul e verde, só vou atender coriza, só vou atender cefaleia.
vai lá, pode ir. Se não for urgência, manda bala, vai lá. Se tiver um emergencista te dando retaguarda, positivo, vai lá, cai dentro, vai fazer teu nome. Só que assim, não vá fazer, por favor, pronto-socorro, urgência, emergência, qualquer coisa do gênero UTI, muito menos, tá, pessoal? Então vá com calma. Primeiro local do ciclo de evolução é o PAD. O segundo degrau, quando você sobe um pouco mais, é o indivíduo básico. O que é o indivíduo básico? Ele é um cara que já tem um pouquinho mais de malícia, já sabe lidar mais com o paciente, já sabe onde ele está, já sabe onde quer chegar. E ele é um cara que tem um conhecimento básico. Ele sabe manejar um paciente um pouquinho mais desconfortável, só que por ser básico, ele ainda não tem aquela mão toda que ele precisa ter. O indivíduo que está no básico que eu falei é o cara que pode fazer ali um plantãozinho para tocar uma fichinha verde, no máximo uma amarela, que vai discutir com o emergencista, que vai levar o caso lá na sala de emergência para discutir com um colega um pouquinho mais graduado que ele. Então esse é o cara do ciclo básico. É um cara que não está mais no PAD, é um cara que já sabe prescrever bem, já tem uma tarimba um pouco melhor nas coisas, mas ainda está no começo. É um cara que ainda está em processo, ainda está indo, ainda está... Ele é básico ainda, ele acabou de sair do PAD, ele já evoluiu um pouquinho, mas ele está no ciclo básico ainda. Ele está começando a entender o que é o ACLS, ele está começando a entender o que é um POCUS, ele está começando a entender o que é um acesso venoso central, ele está começando a entender o que é um manejo de paciente crítico, ele está começando a entender o que é priorizar prioridades. Então, assim, ele está ali começando a entrar no jogo, tá? Ele é o cara do básico. Depois do ciclo desse andar do básico, vem o intermediário. O que é o intermediário? É o cara que já tem muito mais competência para manejar um doente crítico, é um cara que já sabe passar um bom acesso central, é um cara que já sabe uma boa intubação, que sabe não só uma boa intubação, mas sabe predizer uma viária difícil e sabe lidar com a viária difícil. Ele sabe ali como se mexer dentro de uma emergência. Esse cara, pessoal, já é o cara que pode pegar um plantão de sala vermelha, é uma pessoa que já pode pegar um plantão ali numa sala de estabilização, porque é uma pessoa que tem de fato mão para fazer tudo isso. Ele tem de fato mão para conseguir executar. Pode talvez ter uma dificuldade ou outra, né? Porque ele ainda é intermediário, assim, pode ter que perguntar alguma coisa para alguém, mas isso faz parte. Preciso dizer uma coisa, tá? Nunca subestime o poder de perguntar. Eu até hoje pergunto coisas que às vezes eu não sei. Eu não sou o dono da razão, eu não sou o cara que tem o Rosens na cabeça, eu não sou o cara que tem o Guyton na cabeça. Então, assim, pessoal, nunca subestime o poder de ter humildade de perguntar. Em qualquer lugar que você se encontre nesse ciclo de evolução, tá bom? Então, assim, o intermediário, ele já é o cara que consegue fazer procedimentos, consegue manejar doente, consegue lidar com familiar, consegue lidar com situações. Então é o cara que pode sim dar um plantão numa sala vermelha, pode sim dar um plantão no SAMU, pode sim já pegar uma coisa um pouco mais parruda. Esse é o cara intermediário. E aí nós temos o avançado, que é o último estágio. O avançado geralmente vai ser o cara que acabou de fazer residência de medicina de emergência, o cara que fez uma boa pós-graduação, está já pegando o título, é o cara que vive e lida com isso todo dia, como por exemplo, eu já há 10 anos aí lidando só com urgência e emergência. Um cara avançado, um cara que sabe fazer o procedimento, domina o procedimento, domina as técnicas, entende, tem muito mais malícia, tem capacidade de ensinar, tem capacidade de dizer onde ele está. Esse é um indivíduo avançado. E esse é um indivíduo que consegue transitar por sala vermelha, por sala de estabilização, enfim, por todos esses lugares com muita tranquilidade. Esse é um indivíduo avançado, que é onde eu espero que todos vocês que estão me ouvindo cheguem. Ah, doutor, mas eu não quero fazer residência de medicina de emergência. Tudo bem, mas eu espero que você pelo menos tenha a malícia e tenha a prática para poder gerir um paciente grave. E é isso que eu luto e que eu trabalho, que eu produzo conteúdo justamente para te levar para lá, para se tornar um cara avançado em cima da emergência, né? Mas mesmo que você não opte por fazer uma residência de medicina de emergência, mas eu espero que você opte por querer saber mais sobre emergência todo dia.
tá joia? Eu sei que a carreira não é para todo mundo, eu sei que nem todo mundo quer fazer, eu sei que nem todo mundo quer seguir carreira de emergência, mas você precisa saber o que você está fazendo se você quiser trabalhar com emergência, se você quiser dar plantões, se você quiser mexer com paciente grave, se você quiser colocar o teu na reta para atender. E lembra do seguinte, pessoal, ninguém te obriga a estar na sala de emergência, ninguém vai te colocar uma arma na cabeça e falar assim, ó, vai atender. Você foi porque você quis. Então você precisa dar o seu melhor, você precisa dar o máximo que você puder para o seu paciente. Então, recapitulando, pessoal, no ciclo de evolução, você tem o PAD, que é o pelo amor de Deus, é o cara que vai fugir de plantão no começo, vai esperar um pouquinho, vai começar a ter mais bagagem, ele vai para um plantão, aí ele pula já para um básico. O básico é o cara que pode sim dar um plantãozinho verde, no máximo amarelo, é um cara ali que está de fato começando a entender. Aí ele vai para o intermediário, é o cara que já faz procedimento, é um cara que já maneja paciente grave, é um cara que tem uma noção melhor de clínica médica, de controle de familiar e de situações. E aí tem o avançado, que é o residente em medicina de emergência, o cara que fez uma pós, titulou, enfim. É o cara que está ali nesse último estágio dessa cadeia, desse ciclo evolutivo, tá joia? E quando você sabe se posicionar nesse ciclo evolutivo, você sabe aonde você pode trabalhar, aonde você tem que evitar trabalhar, e você sabe mais ou menos como se colocar. E você consegue entender assim, pô, eu preciso de mais, eu preciso melhorar, eu preciso sair de onde eu tô, eu preciso pular um degrau a mais, que é uma coisa que a faculdade não conta para você e que eu tô dizendo agora, tá? Esse ciclo evolutivo é algo meu, não é algo que você vai encontrar na faculdade, nenhum livro. Eu estou te dizendo isso pela minha vivência, por tudo que eu vivi, tudo que eu vi. Então, toma cuidado com os plantões que você vai dar. E recapitulando para você, a primeira dica que eu dei, sempre tenha em mente que você não pode começar dando plantão, tá? Não comece dando plantão, comece pelo básico, comece pelo lá de baixo, tá joia? A segunda dica que eu dei para você, tenha pelo menos 2 contatos de pessoas que sempre vão te ajudar, que sempre vão estar do seu lado, que são mentores. Terceira dica, conheça onde você está no ciclo evolutivo e muito cuidado para você não colocar os pés pelas mãos e acabar indo para algum lugar que vai te trazer um dano muito grande. Tá joia? Era isso que eu tinha para dizer para você. Muito obrigado se você me ouviu. Se você quiser ter mais contato comigo, me segue lá no Insta, @JoãoGreco_oficial, João Greco com C só, tá ok? E vamos nessa. Muito obrigado, um grande abraço para você.